Não é BitClick. Nós podemos presenciar talvez mais uma tragédia em Brumadinho envolvendo mineradora. Dessa vez, o Ministério Público de Minas Gerais e a Agência Nacional de Mineração agiram e tomaram providências antes que mais uma dessas barragens, a B1A da mineradora Emicon, pudesse romper. Esse é o vídeo que eu sei que não vai ter muita visualização, que não vai ter muita curtida, porque infelizmente o que as pessoas querem é pôr em circo. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje de injustiça, um pouquinho de indignação, e se você é um daqueles inconformados e que não aceitam como a justiça do Brasil é leniente em punir quem merece, esse vídeo é pra você. Vamos falar um pouco de insegurança e da incapacidade do governo em punir quem merece punição diante das tragédias. Após a vinheta, eu vou te explicar qual é esse risco que pode romper, esperamos que não, em Brumadinho novamente. Fica aí, é após a vinheta. É realmente de causar indignação quando você percebe como nós, os brasileiros, somos tratados pelas autoridades. O problema das barragens no Brasil é antigo. Há uma estimativa de que mais da metade das barragens não passam por uma checagem, não passam por uma avaliação ou reavaliação. Estão operando sem serem reavaliadas, para que fique claro. E no caso de Minas Gerais, pensando em Brumadinho, em tudo o que aconteceu, é realmente revoltante. É revoltante observar como aquela tragédia, que deveria ter deixado lições para os governantes, deveria de fato ter mobilizado a população, não fez isso. Parece que nada aconteceu. É como se a cada 10, 15 anos o brasileiro esquecesse 20. Sempre há uma atualização. Sempre há algo novo acontecendo e nós vamos deixando de lado as feridas que marcaram a nossa sociedade. Os crimes que cometeram contra o nosso povo. E isso é, no mínimo, revoltante. Brumadinho volta a viver o medo das barragens. A estrutura B1A da mineradora Emicon teve o nível de emergência elevado de 1 para 2, após, vejam bem, identificação de estabilidade marginal e falhas graves no monitoramento técnico. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Mineração, a ANM, após constatar ausência de dados geotécnicos atualizados e falta de sistemas de alerta eficientes. 6 famílias da comunidade de Queias começaram a deixar suas casas, sem previsão de retorno. Isso é um absurdo. Mesmo sem risco iminente de rompimento, a precaução é necessária e inevitavelmente alarmante. Porque também acreditava-se que a barragem que rompeu, ali mesmo em Brumadinho, também era segura, apesar das famílias terem denunciado várias vezes que não apenas aquela barragem, mas outras também corriam risco. Tanto a Samarco como o governo ignoraram isso, não é? A justiça determinou o bloqueio de bens da Emicon e multa de R$5 mil por dia aos sócios em caso de descumprimento de obrigações. E olha só o que aconteceu. Sob pressão do Ministério Público de Minas Gerais, a empresa assinou um termo de compromisso para adotar ações emergenciais, que seriam, no caso, realocação dos moradores, instalação de sistemas de alerta e vídeo monitoramento, auditorias independentes e vigilância 24 horas. É assustador imaginar que talvez isso daqui não existisse, né? O acordo mostra que a ação judicial foi essencial para forçar a empresa a agir. Ou seja, a empresa estava dando de braços. Por isso nós falamos de possivelmente um risco, não é? Iminente. O histórico de omissões ecoa tragédias anteriores, como nós sabemos, e reforça o descaso com vidas humanas e o meio ambiente. Apesar das obrigações firmadas, ainda há dúvidas graves. A Emicon não apresentou resposta à imprensa nem transparência sobre as ações adotadas. A Prefeitura de Brumadinho, mesmo sem responsabilidade direta, assumiu parte do suporte emergencial às famílias. Enquanto isso, faltam informações completas sobre a segurança estrutural das barragens B1A, Queias, B3 e B4. Veja que não é apenas uma barragem que não temos os dados, a certeza se são seguras ou não. Estudos inconclusivos, falhas contratuais e dados incompletos tornam a situação crítica. O histórico da mineração em Minas Gerais exige rigor. Como eu falei, nós já temos uma tragédia, 2 no caso, né, na história do nosso país, e muito pouco foi feito. Então não tem mais tempo para improvisos ou promessas vazias, como é o costume.
A elevação do nível de emergência da barragem B1 reacende feridas ainda abertas em Brumadinho. A prevenção, embora necessária, não pode ser desculpa para a ausência de transparência, lentidão técnica ou omissão empresarial. A desconfiança popular é legítima. Afinal, nós sabemos que esses grandes empresários, essas empresas, no fundo não estão nem aí. O Rio Doce foi poluído e nada aconteceu. Repito, a memória das tragédias de 2019 e 2015 exige vigilância constante e justiça. O que está em risco não é apenas uma estrutura de concreto, mas a vida de centenas de pessoas que continuam pagando o preço por um modelo mineral predatório e irresponsável. Eu farei um dia um vídeo sobre Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica Nacional e aquela poeira de metal, de minério, que adoece as pessoas em Volta Redonda. Nós vamos tocar nesses assuntos também. Mas repito, a memória das tragédias de 2019 e 2015 exige vigilância constante e justiça. Eu sei que talvez esse vídeo não tenha muitos likes, compartilhamentos, mas é necessário. Nós esquecemos muita coisa e é por isso que votamos mal e discutimos de forma rasa assuntos importantes. Mas fica aqui o nosso papel de denúncia, de aviso e de questionamento. O risco da mineração, ele compensa? Fica aqui a questão para nós refletirmos. Parece inacreditável, né, pessoal? Mas isso é muito suco de Brasil. Aqui no Papo de História, o meu compromisso é cobrir todos os fatos de importância histórica para o país e para o mundo. Mas eu tenho compromisso com vocês também. Não esquecer as injustiças históricas que se cometeram e se cometem nesse país. Se você é um daqueles que o estômago embrulha quando vê a injustiça e a incapacidade do governo em tomar ações que salvariam vidas, esse canal é para você. Eu peço que você curta, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Porque aqui nós vamos direto aos aspectos históricos, os fatos desnudados sem temer a ninguém. Até o próximo vídeo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.